Você tem algum medo? Medo do escuro, de dirigir? Ou você tem medo de ficar sozinha? Medo que ninguém sinta a tua falta? Calma, vem conversar comigo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou a Alina e é uma honra tê-la aqui comigo em mais um vídeo do canal. E hoje o assunto é medo. Por que sentimos medo? Primeiro, por proteção. Afinal, quando sentimos medo, somos programados a ter uma sensação que faça a gente reagir numa situação de perigo, por exemplo, tá bom? Então é importante sentir medo. Agora, se esse medo que a gente sente paralisa a gente, e eu gostaria só de fazer um adendo, se você sentir algum medo muito grande, eu oriento fortemente você procurar, obviamente, um médico ou até mesmo um terapeuta para te ajudar. Mas se você tem alguns medos que é um pouco irracional, talvez eu possa te ajudar, tá bom? E um dos medos que eu posso pincelar aqui, de dar exemplo, é o do escuro. Então, por exemplo, às vezes a gente tem medo do escuro e a gente simplesmente buga, não consegue ficar no escuro, é um medo irracional. A primeira coisa que eu gostaria que você se respondesse para que você acesse o poder já do autoconhecimento é: o que de pior pode acontecer se você insistir naquilo, tá bom? Então vamos lá. Eu sinto medo do escuro. E se eu ficar no escuro, o que pior pode acontecer? Vamos imaginar que apareça uma alma penada. Wally, esse é o meu medo. Aparece uma alma penada. Tudo bem. E o que de pior pode acontecer? Pode ser que essa alma penada venha segurando meu pescoço e me afogue assim, e aí acabou-se tudo. E qual seria seu medo? Porque o que pior pode acontecer se isso acontecer? Se essa situação acontecer? Alina, pode ser que ninguém sinta a minha falta. Pode ser que simplesmente eu passe batido. Será que o seu real medo não é isso? Não é que você fique sozinha, aliás, que ninguém sinta a tua falta? Certo? Então é muito importante a gente entender o que de pior pode acontecer para entender a raiz do medo, tá? Feito esse exercício, eu quero te convidar a ouvir 5 dicas que eu tenho aqui para você trabalhar essa questão do medo. São dicas valiosas que eu coloco na minha vida e que funcionam muito bem comigo. Vou te confessar que um dos meus medos era conversar com determinadas pessoas. Se a pessoa tinha um pouco mais de conhecimento do que eu, ou tivesse numa posição mais superior a mim, eu confesso pra você que eu tinha medo. Hoje eu venho ressignificando cada vez mais isso, tá bom? Já me sabotei muito por conta disso, mas com essas 5 dicas que eu vou passar pra você, me facilitou muito a minha vida e com certeza hoje eu já vivo uma outra realidade. Então vamos lá. Dica número 1. Identifique e se aproxime do medo. Então você primeiro vai entender. Eu tenho medo do quê? Tenho medo do escuro. Não consigo ficar de jeito nenhum no escuro ou olhar para um lugar muito escuro. Às vezes, uma vez uma amiga minha falou assim para mim: Alina, tinha um carro bem fumê, eu sabia que não tinha ninguém no carro, estava estacionado e eu simplesmente não tinha. Eu olhava para o vidro fumê e ficava com medo. Tá bom. Você primeiro vai fazer aquelas perguntinhas, mas para entender o que pior pode acontecer, tá bom? Mas aí você vai se aproximar do medo. Então comece a identificá-lo. Você tem medo do escuro. E se aproxime do medo. Então treine ficar alguns minutos no escuro sozinha, para entender o que acontece. Que nos leva para a segunda dica. Ressignifique as sensações. Porque às vezes a gente tá com tanto medo, mas por quê? Quando você fizer o ato, né? Então eu vou ficar lá no escuro quietinha. O que eu sinto? Palpita meu coração? Dá vontade de chorar? Dá vontade de sair correndo? Quais são essas sensações? E começa a entender o porquê daquilo. Vai se autoconhecendo, buscando. Às vezes a primeira experiência vai ser um pouco mais desafiadora, uma segunda experiência vai ser um pouco mais simples. Então busque entender o porquê, tá bom? Então, colocando no meu exemplo, eu tinha muito medo de chegar em certas pessoas, até que um dia eu cheguei, conversei e me trataram super bem. Ou seja, não tem problema nenhum. Essa é uma crença, na verdade, que foi instalada em mim há muito tempo atrás. E agora eu venho ressignificando. Terceira dica, vibre na frequência oposta. Observe, às vezes a gente tem medo de algumas coisas muito irracionais. Então, por que eu não posso falar com uma pessoa? Por que eu não posso ficar no escuro?
tenha fé, certo? Acredite em você, acredite no que você está fazendo, no que você quer. Vibre na frequência oposta, a frequência da fé. Quarto, esse é o meu favorito. Faça pequenos atos de coragem. Então, se você tem medo de algo, não queira mudar isso do dia pra noite e fazer algo muito extraordinário. Eu tenho medo do escuro, então eu vou lá no Hopi Hari, entrar na montanha russa do escuro e ficar lá, sei lá, 2, 3 minutos rodando, né? No escuro total, tem uma montanha, né, que é escura. Não vou fazer isso, tá? Eu vou fazer pequenos atos de coragem. Então eu vou aos poucos, tá? Eu vou fazer 3 minutinhos, vou apagar a luz, mas ficar pertinho do interruptor. Vou ter pequenos atos de coragem para eu ir me acostumando, né, com essa sensação. E você vai observar que quando você tiver pequenos atos de coragem, que as coisas vão surtir para outras áreas. Então você tem um pequeno ato de coragem referente ao escuro, de repente no seu trabalho você se vê tendo uma coragem assim, e é assim, de repente, tá? Então, colocando ainda pro meu exemplo, eu tinha muito medo de falar com algumas pessoas, e eu comecei a falar com quem tava do meu lado, tá? Então, eu comecei a falar com pessoas que não me conheciam, dar bom dia, perguntar se tava tudo bem. E é incrível que isso começou a ser tão comum, que hoje as pessoas acham que eu sou super simpática, e não é, eu morro de medo de falar com o outro, entende? Aliás, morria. Aliás, não morro mais. Eu sou uma pessoa evoluída nesse aspecto, nesse pequeno aspecto. Quinto, último e não menos importante, seja vulnerável. Precisa de ajuda para lidar com isso? Peça ajuda. Fale para alguém que você gosta, que você confia, que você tem medo. E aquela pessoa provavelmente vai te ajudar, tá bom? Porque por muito tempo eu não falava com algumas pessoas e guardava aquilo pra mim. Até que um dia eu conversei com uma pessoa e falei pra ela: "Você sabia que eu tinha medo de falar com você?" E a resposta foi: "Por quê? Não precisa ter medo. Chega até a mim e traga a sua ideia, traga o que você precisa." Então é muito importante a gente levar, ser vulnerável. Olha, eu tenho um pouco de receio de fazer isso. Mas por quê? Eu não sei, é algo que tá em mim. Eu gostaria, às vezes, de pedir uma ajuda. Você consegue me ajudar com isso? Então, tente facilitar. Bom, gente, esse é o vídeo de medo que eu trouxe pra vocês. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte, me ajuda com isso. Compartilha esse vídeo com quem você achar que pode ser útil. E além disso, comenta aqui pra mim. Qual é o seu medo hoje? É simples? É racional? É irracional? Do que você tem medo? Fala pra mim. Foi uma honra ter você aqui até o final do vídeo. Muito obrigada.